que aconteceria se todos os estados do Brasil se separassem? Bom, há cerca de 3 anos atrás, eu fiz 2 vídeos falando sobre o que aconteceria se o Sul se separasse e o que aconteceria se São Paulo se separasse. E bem, esses vídeos são antigos e não tem muita qualidade, eu não me orgulho muito deles, mas se você quiser ver, o link vai estar na descrição. Porém, hoje veremos o que aconteceria se todos os estados se separassem e formassem diferentes países. Bom, antes de tudo, eu gostaria de pedir que vocês entrem no meu servidor do Discord. Isso porque o servidor está sendo reformulado e eu gostaria muito que vocês se juntassem a ele. Então esse vídeo será um pouco diferente e vai ser meio que um retorno às origens do canal. E o vídeo de hoje é patrocinado por World of Warships, que para você que não conhece é um jogo de guerra naval gratuito e para computador, com mais de 30 milhões de downloads no mundo todo. Nele existem mais de 300 embarcações divididas em classes. Você pode personalizar seus navios e dar um upgrade nos seus barcos, com o jogo tendo eventos e missões frequentemente. Você ainda possui metralhadoras antiaéreas, balas de penetração, cortina de fumaça em alto mar para esconder ou fazer um ataque surpresa no seu oponente. Você pode destruir os motores do barco inimigo e até mesmo deixar o navio inimigo em chamas, podendo também controlar aviões para explodir os seus inimigos. Nessa lista de embarcações estão incluídos inclusive os porta-aviões, que você pode usar para controlar aviões para soltar bombas e lançar torpedos nos inimigos. Então se você está procurando por um jogo de guerra com explosões, adrenalina e além disso muita estratégia, esse é com certeza o jogo certo para você. E para deixar mais completo ainda, o jogo vai estar trazendo em breve os submarinos. Sim, em breve você vai também poder jogar com esses caçadores invisíveis e letais. Então faça o download do jogo que vai estar no primeiro link da descrição. E eu também vou estar deixando aqui para vocês esse código que está aparecendo na tela, que é o Ready for Battle 2020. Já que com ele você ganha 700 dobrões, que é a moeda do jogo. Você também ganha 7 dias de conta premium, 1 milhão de créditos, o barco USS Charleston com camuflagem da bandeira dos Estados Unidos e o barco premium japonês Ishizuki. E já que temos que ficar em casa, o World of Warships é uma ótima forma de se divertir com seus amigos e relaxar em casa com segurança. Então façam um download desse jogo porque eu tenho certeza que principalmente vocês, o público desse canal, vão gostar muito. Mas então vamos pro vídeo. Primeiramente eu gostaria de dizer que isso nos dias de hoje seria complicado de acontecer. Para isso acontecer, o Brasil teria que estar numa situação bem ruim, mais do que estamos agora, e só aconteceria se estados como o Sul, por exemplo, se separassem primeiramente e assim outros estados fossem se separando. E não pode-se dizer que seria pacífico, já que a secessão é proibida na Constituição. E obviamente não existe um movimento único que quer separar todos os estados. Mas existem alguns fortes movimentos como o da região Sul, que é o mais forte. Então vamos deixar o Sul como um país com 3 Estados Unidos, que são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas bem, não vamos falar sobre como isso poderia acontecer, e sim das consequências. A primeira consequência seria que o dinheiro pararia de ser distribuído entre os estados. Isso beneficiaria principalmente São Paulo, que agora ficaria com tudo que produz. E como eles têm a maior produção, eles teriam o maior PIB, que seria nos dias de hoje 2 trilhões de reais. E como vocês podem ver, São Paulo tem um déficit enorme, assim como o Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados do Sul. Ou seja, isso sem dúvida aumentaria a arrecadação desses estados, o que traria investimentos de outros países e mais investimento público em hospitais, escolas, estradas e etc. Daí você pensa, mas isso seria péssimo para os estados do Nordeste. Bem, se você for analisar, verá que os estados do Nordeste são os estados com o pior PIB per capita, e isso poderia deixá-los em uma situação de pobreza. Mas é fato que isso não aconteceria, já que eles lucrariam muito com o turismo, que seria maior ainda, e ainda receberiam muito investimento de outros países, principalmente Recife, que é um gigantesco polo industrial. E agora, com a grande necessidade de gerar lucro, eles teriam que adotar uma grande política de livre mercado. Isso seria muito bom para os estados. Além disso, vocês podem ver nessa lista que 5 dos 10 maiores estados produtores de petróleo são nordestinos. E eles poderiam muito bem vender para outros países, como Minas Gerais, por exemplo, que não produz petróleo, o que alavancaria as economias. Mas é fato que estados da região Norte e Nordeste sofreriam com falta de recursos nos primeiros anos dessa separação. Já a cidade de Brasília se beneficiaria muito. Se eles se tornassem um país do jeito que eles são hoje em dia,
Eles seriam um país com recursos bem altos para uma cidade e teria o quarto PIB per capita mais alto da América, com eles sendo bem pequenos e ricos, podendo ser como um Luxemburgo ou um Liechtenstein da América, menos ricos obviamente. Já no norte, estados como o Amazonas e Pará seriam privilegiados por produzirem mais petróleo do que os outros e seriam mais ricos que os estados vizinhos. Lembrando que o Amazonas, juntamente com Pernambuco, são os únicos dois estados do norte ou do nordeste que perdem mais do que recebem, ou seja, isso talvez fosse benéfico para eles. Mas não teria jeito, as principais atividades nesses estados seriam extrativismo e pecuária, e eles seriam beneficiados por ter o rio Amazonas. Mas como estariam divididos, acabariam perdendo uma ótima chance de controlar a maior parte do rio. Falando em eleição, é difícil saber qual sistema cada país adotaria. A maioria provavelmente adotaria o presidencialismo, já países como o Sul e São Paulo poderiam adotar outro sistema, quem sabe um parlamentarismo, já que a essa altura eles estariam de saco cheio do Brasil e poderiam tentar mudar o sistema para quem sabe fazer diferente. Já uma monarquia em alguns desses países seria improvável, já que não haveria um rei aceitável para assumir e provavelmente eles não fariam eleições para defini-lo. Países do Nordeste, por exemplo, provavelmente teriam líderes de esquerda, o que poderia causar problemas com os Estados Unidos. No idioma existiriam 27 países diferentes falando a mesma língua no Brasil, com o idioma português se tornando agora um dos idiomas mais falados por países no mundo. Porém, a diferença idiomática que já existe aumentaria muito e talvez surgisse um novo idioma na região sul. Mas é certo que os idiomas poderiam se separar a tal ponto que se tornaria difícil a comunicação entre pessoas dos países do Nordeste e da região Sul. Também se tornaria mais difícil a chegada de produtos que são produzidos em larga escala em certos países, já que deveria ser formada uma boa relação entre os novos países, diferentemente do que acontece agora, onde as empresas dos estados exportam a qualquer comprador. Já com a separação, o governo poderia barrar a venda de produtos a certo país caso houvessem problemas diplomáticos. É difícil dizer se haveriam guerras entre esses novos países, mas é fato que não haveriam muitos motivos plausíveis, e anexações de outros países seriam difíceis, pois as culturas de estados já estão bem formadas, assim como na Europa, onde com exceção das guerras por independência da Iugoslávia, não vem tendo guerra há um bom tempo. Sem falar que guerras nos tempos de hoje sempre têm interferências de países como Estados Unidos e Rússia, além de que haveria interferência de outros estados e isso acabaria se tornando uma guerra gigantesca. Não se sabe se seria criado algum bloco econômico entre os novos países, mas muito provavelmente isso aconteceria, principalmente entre o Sul e alguns estados do Sudeste e entre os estados do Norte e Nordeste. Também não se sabe se haveria livre passagem entre os países, mas provavelmente haveria. E se houvesse, haveria uma grande migração dos estados do Nordeste para São Paulo, já que não estariam provavelmente em uma boa situação após a separação, o que poderia fazer São Paulo tomar posturas mais rígidas quanto às leis anti-imigração. E vale lembrar que talvez poderiam haver movimentos separatistas em países grandes e mais pobres, como Amazonas, Pará e Bahia. E é fato que os países do Sul e São Paulo prosperariam muito, porém sendo uma incógnita o que aconteceria com outros estados. Talvez eles acabassem prosperando com o livre mercado, ou talvez não utilizassem e se complicassem caso tivessem líderes de esquerda. E esses seriam os países mais ricos com a separação. E esses aqui seriam os maiores países com a separação. Já esses seriam os países mais populosos com a separação. Mas então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Essa ideia não é algo tão impossível de se acontecer e pode ganhar força em estados do Sul e em São Paulo com a crise política que vem ocorrendo no país. Eu vou deixar aqui no card uma votação para saber se você apoia a ideia e também deixe nos comentários o seu estado e se você apoia ou não a ideia. Enfim, debata aí nos comentários. Eu gostaria de pedir mais uma vez que você entre no servidor do Discord, pois você também pode debater sobre esse assunto e sobre vários outros temas. E também você poderá falar comigo, eu estou sempre interagindo lá. E como eu disse, o server está sendo reformulado e estamos nos organizando para o server ficar o melhor possível para vocês. E obrigado ao World of Warships por patrocinar esse vídeo. O próximo vídeo será a Primeira Guerra Mundial Alternativa, que é um vídeo bem pedido por vocês, aliás o mais pedido. Porém ele vai demorar um pouco para sair, pois eu quero que ele fique bem feito. Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreva
e ative as notificações para não perder vídeos novos. E até a próxima.